Ok, galera, então vamos aí. Aula de MDC, tá certo? Matéria aí para o sexto ano do Ensino Fundamental 2. Então nós vamos falar aí sobre o máximo. Vou colocar aqui para a gente se organizar. Máximo divisor comum, certo? Lembrando que para você poder realizar bem essa operação de MDC, tá? Máximo divisor comum, é importantíssimo que você saiba os critérios de divisibilidade. Sem eles, cara, vai ser muito difícil você estar realizando. Então volta lá, dá uma estudada em critérios de divisibilidade e vê o que dá. Você vai ver que vai melhorar muito. Então veja, supondo que a gente queira calcular o máximo divisor comum entre 420, tá? Vou colocar aqui 420 e 700. Utilizando o mesmo dispositivo prático, que nada mais é do que essa barrinha que vai separar aqui os números do cálculo que você vai fazer, do elemento que você vai colocar. Usando o mesmo dispositivo prático da fatoração, então nós vamos começar. O máximo divisor comum, ele consiste no seguinte: eu tenho que achar um número que consiga dividir o 420 e o 700 ao mesmo tempo. Só que não é só achar um número, tem que ser o maior deles. Afinal de contas, ele quer o máximo número que seja divisor de 420 e 700, por isso que ele tem que ser comum, porque ele tem que pertencer aos dois, tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então nós vamos começar aqui por 2. Poxa vida, mas por que por 2? Perceba que se você sabe os critérios de divisibilidade, você vai reconhecer de cara que 420 é um número par, ou seja, ele terminou em 0, 700 também é um número par, ou seja, ele terminou em 0, e que 0 faz parte do critério de divisibilidade por 2. Para ser divisível por 2 tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, tem que ser um número par. E 420 e 700 satisfaz essa condição. Então veja, 420 dividido por 2 dá 210. 700 dividido por 2 dá 350. Tá? Veja que ambos ainda terminaram em 0, então ambos ainda é possível dividir por 2. 210. Para dividir por 2, ele já dá 105. 350. Para dividir por 2, ele dá 175. Agora, criança, acompanhe. Aqui, eu já não consigo dividir o 105 por 2, afinal de contas ele foi ímpar. Também não consigo dividir o 175 por 2, porque ele também foi ímpar. Nesse caso, eu vou tentar o próximo número primo, que aí seria então o 3. Eu até vejo que o 105 é um número divisível por 3. Veja só, 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Porém, o 175 não é um número divisível por 3. 1 mais 7 dá 8, 8 mais 5 dá 13. 13 não é um número divisível por 3. O que fazer? Esquece o 3, parte para o próximo. Será que 105 e 175 é divisível por 5, que é o próximo número primo da nossa lista? Veja que para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Bem, o 105 satisfez essa condição, porque ele terminou em 5. O 175 também satisfez essa condição, porque ele terminou em 5. Então nós vamos pegar e colocar aqui para dividir por 5. 105 dividido por 5, aí já vai dar para a gente, veja só. 105 por 5 dá 2, 5 aqui dá 1, beleza? Então vai dar 21, tranquilo. 175 por 5, veja que vai dar 3 e vai dar 5. Então sobrou para a gente aí o 21 e o 35. Veja só. Agora, continuamos com 21, que é um número que dá para dividir por 3, mas nem precisava a gente fazer essa referência, porque se você já chegou no 5, é porque o 3 não satisfez as nossas condições. O 21 não dá mais para dividir por 5, lembre-se que tem que terminar em 0 ou em 5. O 35 até dava, mas o 21 não. Quem seria o próximo número primo da lista que vai conseguir dividir o 21 e o 35 ao mesmo tempo? Isso mesmo que você pensou, o 7. 21 dividido por 7
dá 3. 35 dividido por 7 dá 5. Como nós não temos mais nenhum número que satisfaça a condição de dividir esses dois elementos ao mesmo tempo, porque não tem nenhum número natural que consiga dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Então o nosso cálculo do MDC, máximo divisor comum, acabou por aí. Nós encontramos o quê? O número 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, nada mais é então do que 140. 140 é o nosso MDC, é o nosso máximo divisor comum. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 140 é o maior número que consegue dividir o 420 e também é o maior número que consegue dividir os 700. Certo? Vamos fazer o teste? Olha só. 420 para dividir por 140. Isso aqui dá 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 4 dá 12. Ficam 2 e vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 420, então, é um número divisível por 140, porque deu o resto 0. Vamos ver o que o 700, né? Vamos testar o 700. 700 dividido por 140. Certo, então dá 5, porque 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 4 dá 20, fica 0. Vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, 700 menos 700 aqui deu 0. Ambos deu o resto 0, quer dizer que o 140 ele é o número que consegue dividir o 420 e é o número que consegue dividir o 700. Mais do que isso, ele é o maior número que consegue dividir esses dois números, esses dois elementos, 420 e 700, ao mesmo tempo. Tá ok? Então fica aí a nossa aula de máximo divisor comum. Até mais.